começou! Programa do Pascoal Especial, na 93 FM, a sua rádio show. Pois é, galera, me pegaram na curva. Bom dia primeiro, né? Bom dia pra galera toda. Me pegaram eu na curva. Porque era pra estar de férias, né? Na verdade, era pra estar de férias, mas acabei que vou ter umas férias meio pedra, meio tijolo, atendendo a 7.552.000 e nenhum pedido. Vamos tirar umas férias meio pedra, meio tijolo. Não consegui tirá-las na totalidade, que a turma não deixou não, a turma ficou no pé. Pascoal, pelo amor de Deus, ainda mais em dezembro você vai deixar nós aqui? Pois é, vai abandonar nós no final do ano? Não, tá bom. Vocês venceram, né? E o chefe também venceu. A proposta não foi tão ruim. Vamos nós então? Vamos fazer companhia, né? Nós fazendo companhia para nós mesmo durante esse mês de dezembro, né? Hoje já é dia 6, é Dia Nacional da Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. É uma luta que não é inglória, né? Mas é antiga. Mas vai surtindo os seus resultados. Essas coisas geralmente são a médio e longo prazo, né? Mas o pessoal tem se esforçado, a gente nota que tem se esforçado. Hoje é dia também do madeireiro. O madeireiro, o sujeito é melhor do que aquele que fazia borracha, como é que chama? Do seringueiro, né? Que o seringueiro ficava tirando leite do pau. Quem falava muito isso era o pessoal da Caceta e Planeta, né? O que você faz? Eu sou seringueiro. Eu sei que tira leite do pau. O cara ficava puto. Mas era verdade. Era o seringueiro, dia do seringueiro. Mas nesse caso aqui não é do seringueiro, não. Nesse caso aqui é dia do madeireiro mesmo, né? É dia do madeireiro. É dia do cara que derruba o pau. Aí é complicado. Aí a coisa fica um pouco mais complicada. Não é? Ele não tira leite só, não. Ele derruba a criança, aí a coisa fica um pouco mais complicada, mas vamos lá. Além do dia do madeireiro, também é dia nacional da extensão rural e do extensionista rural. Não sei que a diferença que tem a extensão rural, né, engloba todo o extensionista rural, né? E internacionalmente a data é marcada pelo Dia da Constituição na Espanha, que continua sendo respeitada, e pela independência da Finlândia. Além disso, também tem santo para se comemorar hoje. Tem santo para se comemorar hoje? Tem São Nicolau. Hoje é dia de São Nicolau. Já que nós falamos do dia do madeireiro que derruba o pau, é dia também de São Nicolau. E o dia do Tatu Bolinha também, né? Tatu Bolinha subiu no pau. Tatu. Porque o Tatu Bolinha, né? Subiu no pau. Hoje é dia do madeireiro, do homem que derruba o pau. Então, tá tudo junto no final das contas. Por falar em Tatu Bolinha, tem a versão original do Tatu Bolinha, da família cantando o Tatu Bolinha nos primeiros dias, logo após, né? Logo após a feitura, a confecção
da música lá pelos idos dos anos 90. Pois então, só que eu sumi com ele aqui, eu vou encontrar ele aqui e vou mostrar para vocês. É muito interessante a turminha cantando pela primeira vez juntos na sala da casa, né? Uma reunião, a versão originalíssima do nosso Tatu Bolinha subiu no palco. Por enquanto é isso, né? Hoje nosso primeiro sábado já gravado, né? Vamos gravados até, porque esse ano, não sei se vocês observaram o calendário, Pois é, dia 24 para dia 25 vai ser quarta para quinta-feira. Dia 31 para dia 1º, a mesma coisa na outra semana, de quarta para quinta-feira, né? Ou seja, os sábados e domingos ficariam extremamente vazios sem a nossa presença na vida de vocês, né? Mesmo que seja feriado mesmo que entre esses feriados, né? Dia 24 e 25, como vai ser na quarta e na quinta, e tanto de um quanto do outro, vai ter gente que vai sumir cair no mato, meu filho. Vai ter gente que vai cair no mato, vai desaparecer, vai, lá pro dia 20, ou talvez até antes, e só vai reaparecer nesse mundão de meu Deus, quem sabe lá pro dia 8, dia 10, mais ou menos, né? Ou então já emenda janeiro inteiro, vai aparecer só em fevereiro. E aí eu vou ter que ver aqui quando é que vai ser o carnaval, porque tem gente aí que de repente emenda até no carnaval, o sujeito já emenda tudo. Vai até o talo, até no carnaval. Aí no carnaval volta com aquela cara de nada aconteceu, o que tá acontecendo, a mãe de quem? É desse tamanho. Vai voltar com aquela cara de a mãe de quem? O que tá acontecendo, hein? O que foi? Oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Pois é. Então, aqui... Então vamos começar rodando música aí, já que nós vamos estar juntos mesmo durante esse período todo de dezembro, que eu achei que eu ia estar de férias. Eu não vou estar de férias. Eu tô, mas não tô. Meio pedra, meio tijolo, que nem eu acabei de falar pra vocês daqui a pouco, né? Vai ser meio pedra, meio tijolo. Mas, bom, tá bom. Antes uma coisa do que outra. Pelo menos eu tô fazendo em casa. Pelo menos eu tô gravando em casa, né? Deixa sossegar. Vamos lá. Tamo junto. 93 FM, como eu disse pra você, está valendo. E quem já passou lá pelo grupo e já leu o recado e já entendeu o recado e já mandou o seu recado foi o Torão. Torão, o Torão já mandou o recado dele lá, já viu, né, a mensagem que eu mandei no grupo. Vocês podem mandar as mensagens no 0800 494 2120 durante a semana, porque a gravação do programa, né, acontece durante a semana, e aí a gente vai mandando os abraços. Pode mandar os abraços de sempre. Fala, Torão. Bom dia, Pascoalito. Bom dia. Bom dia, tropa toda. Como é que vocês estão? Bacana demais. Olha, Pascoalito, no domingo eu fiquei meio perdido no programa, porque eu tava naquela vida de esbórnia, né? Bebedeira, então vida de anda pra cá, anda pra lá, Beto tava viajando ainda. E depois, ontem vindo embora, que eu fiquei sabendo aí que nós tava meio de férias, meio passeando, meio vai não vai. Aí eu fiquei meio triste, mas agora já tô feliz de novo, porque você tá por aí, vai gravar e vamos seguir, né? Você tá por aí, tá por aqui, só me aparece. Você é nosso, Pascoalito. Você é nosso e boi no lambe. Deixa um abraço pra turma toda aí, pra galera, essa galera bacana demais, do grupo que pega fogo lá, e eu acho que onde você tiver, essa turma vai atrás, viu, Pascoalito? Onde você tiver, essa turma vai atrás, não tem escapatória não. Eu já tô aqui trabalhando, né? Tô aqui na empresa, já não trabalho ainda não. Descansando pra amanhã, que os dias de férias foi muito brabo.
E vamos que vamos. Tamo ligado aí. Enquanto você falar que é pra nós ficar ligado, nós vamos estar ligados. O chefe é o senhor. Valeu, Pascoal, valeu, turma, tamo junto. Valeu. Ô, galera, então tá avisado, né? Deixa eu até dar uma voltada lá no grupo pra mod ver, né? Deixa eu ver aqui no grupo aqui. O Henrique de Birité também já mandou um bom dia lá no 0800 494 2120. E quem quiser pode mandar também. E de repente nesse aqui a gente vai acabar conversando com a galera ao vivo, né? Deixa eu ver se tem jeito aqui. Eu acho que até tem, viu? Tem jeito da gente de repente bater um papo ao vivo nesse nesse 0800 aqui. Vamos ver como é que vai ficar assim. Peraí, calma aí, não é pra dar risada aí. Por enquanto não, peraí. Fica cada um na sua vez, né? Então, de qualquer forma tá avisado aí, né, galera? Todo mundo já tá sabendo. Espalha pra galera. Quem tá ouvindo o programa hoje, sábado, no ar, né, não faz parte do grupo, né? Não comunica com a gente via internet, né? Tá sempre ouvindo aqui pela rádio mesmo, né? Nos 93.5, que então espalha para os amigos aí, o Vaguinho de Pinga, essa turma que geralmente acompanha a gente, né? No programa, mas acompanha pela rádio mesmo, né? Sem ser via internet, que a galera da internet já está espalhando e já está sabendo. Quem não faz isso, né? Quem acompanha pela rádio mesmo, pode avisar para os conhecidos, né? Você que... o Pascoal falou que ia sair de férias. Saiu de férias, bom descanso para ele. Eu falei assim, não, mas ele saiu de férias na base do meio pedra, meio tijolo. Como é que seria isso? Seria assim, meio pedra, meio tijolo, né? Tem alguma explicação científica para meio pedra, meio tijolo? Tem também conhecido como flapê. Sabe quando a ferramenta tá assim, meio vai, meio não vai, né? Que a pessoa até ficou simpática a outra pessoa, mas de repente, né, um cheiro subiu. É um negócio meio comum de acontecer, né? É uma coisa meio comum de acontecer. A pessoa tá cheia de gás, achou uma gracinha, achou não sei o quê. Meu Deus do céu, isso aí é o amor da minha vida, coisas do gênero. De repente, né, aparece um cheiro no meio da coisa, aparece uma costura mal feita numa roupa, um troço assim. Aí aquela admiração, toda aquela admiração, né? Aí fica aquela coisa meio flapê, né? Ele, na hora que ele viu que entusiasmou, todo mundo entusiasmou, né? Todo mundo ficou de cabecinha em pé, né? De zóio em pé, olhando em roda. Aí de repente, não mais que de repente, a coisa desanda, né? Acaba, baixa tudo, né? Aí fica aquela coisa meio flapessa, entendeu? Aquela coisa assim, um pouco de sangue nas veias, nem ficou muito sangue nas veias, não. Ficou um pouquinho de sangue nas veias. Ah, meu Deus do céu, mas é isso então, turma. Vamos lá, vamos continuar com o nosso sábado, porque agora, né, vai ser sempre gravado pelo menos durante esse mês de dezembro agora. Você vai acompanhando a gente gravado. E como eu disse antes, vou voltar a repetir. Pode mandar o seu recado no 0800 494 2120, né? Que você viu aí, né? Até o Torão nós até já colocamos no ar aqui a mensagem ao vivo do Torão, meu filho. Mandamos a mensagem ao vivo aqui. Se que quiser,
pode gravar a sua mensagem, né? Pode gravar, pode mandar áudio. Mande áudio, pode mandar áudio que a gente coloca no ar aqui, ok? 93 FM Rádio Show. E hoje o programa é gravado, como eu disse para vocês, eu estou de férias, naquelas férias meio pedra, meio tijolo, né? E como hoje é dia 6, eu queria saber esse programa agora tem até inteligência artificial durante este mês de dezembro. Você quer ver? Escuta aí. Quais os aniversariantes famosos do dia 6 de dezembro? Vamos lá. Atenção. Ótimo. O dia 6 de dezembro tem uma lista robusta de aniversariantes notáveis, abrangendo atores, músicos, atletas e outras personalidades. Aqui estão os famosos que fazem aniversário nessa data. Atores e personalidades da TV. Diga. Dulce Maria, atriz, cantora e compositora mexicana, conhecida pelo grupo RBD. Aquela molecada Antônio conhece, Calone, né? ator brasileiro. Milen Cortaz, ator brasileiro. Tom Hulce, ator americano conhecido por interpretar Mozart em Amadeus. Sarah Rafferty, atriz americana, conhecida pela série Suits. Millie Davis, atriz canadense. Cecília Dassi, ex-atriz e psicóloga brasileira. Músicos: Emílio Santiago, saudoso cantor e compositor brasileiro. Durval Lelis, cantor e compositor brasileiro, vocalista do Asa de Águia. Randy Rhoads, guitarrista americano, ex-Quiet Riot e Ozzy Osbourne. Olha só, você viu, esportista do carão, você viu só aqui, ó, o Durval Lelis, que é da banda Asa de Águia, né? Que marcou muitos carnavais pelo Brasil afora. O nosso Emílio Santiago, deixa eu ver aqui, Saigon, né? A música extremamente conhecida, deixa eu ver aqui. Um dos maiores famosos, uma das músicas mais famosas do Emílio Santiago. Deixa eu ver, Emílio Santiago, Saigon, com Emílio Santiago, deixa eu ver aqui, pelo menos se a gente ouve um trechinho apenas, mas o troço tinha que aparecer lá no Vagalume e tal, eu quero... Vamos. Eu vou te contar. Spotify. Só porque não tem conta no Spotify, né? Então vou fazer o seguinte. Já que nós estamos aqui, abre uma nova aba. Vamos pegar o YouTube e colocar, né, no YouTube Emílio Santiago Saigon. Emílio Santiago, Saigon tá aqui, vai, que aí no YouTube não tem conversa, no YouTube o troço vai aqui, ó, e tem até gravação ao vivo. Eu nunca vi gravação ao morto não, mas o pessoal só fala gravação ao vivo. Aqui é o Emílio Santiago com Saigon, deixa eu ver. Mas por que você não está cantando, meu filho? Tem alguma coisa errada aí. Vai. Era para ele estar cantando aqui. Ele não está cantando. Bom, peraí que a gente corrige isso aqui rapidinho e voltamos já. Peraí. Pronto, resolvido. Estamos com o Emílio Santiago na ponta da agulha, como a gente dizia há tempos atrás. Emílio Santiago, com essa música, o cara teve uma carreira grande, a carreira do Emílio Santiago foi brilhante. Ele começou cedo, né? Deixa eu ver aqui com a inteligência artificial. Fala pra mim sobre a carreira de Emílio Santiago. Vamos lá. Emílio Santiago, fala com nós. A carreira de Emílio Santiago, 1946 a 2013, foi marcada por sua voz inconfundível, suave e potente, por um repertório que celebrou a riqueza da música popular brasileira, MPB, do samba à bossa nova. Aqui estão os principais pontos da sua trajetória. Início e reconhecimento, anos 70 e 80. Formação e início.
Emílio Santiago iniciou sua carreira na música na década de 1970, mesmo enquanto cursava a Faculdade Nacional de Direito no Rio de Janeiro. Ele almejava ser diplomata. Esse aí é mais um, né? Eu já vi alguns outros que acabaram se tornando artistas, entre eles aí o Emílio Santiago, mas o Jô Soares, por exemplo, né, também queria ser diplomata, e eu acho que no caso do Jô Soares, ele até chegou a exercer, né? O Vinícius de Moraes, no começo da carreira dele, né, na carreira do Vinícius de Moraes, ele era um diplomata também, né? Ele foi diplomata logo na carreira. Ele estava na carreira de diplomata na Argentina, quando ele começou a compor músicas, a fazer alguns versos e tal, né? Começou a ser chamado de poetinha. E aí, ao ser chamado de poetinha, sendo reconhecido como o poetinha, daqui a pouco ele acabou se tornando um dos maiores cantores e compositores, mais compositor, né? O grande poeta da música popular brasileira, não? Pois então, e agora sim, agora que nós tocamos também um pedacinho da música do Emílio Santiago, voltemos à nossa programação normal. Manda música aí. 93 FM Rádio Show. E aí eu tinha prometido para vocês aqui também, né, a história do Tatu Bolinha, desde a sua concepção natural, a música do Tatu Bolinha, né, que, gente, marcou a vida da gente mesmo, viu? A vida inteira. Essa musiquinha, essa brincadeira, que foi uma brincadeira, né? Essa brincadeira de 7 de setembro de 1990, nós estávamos num sítio lá perto de Formiga, ali nessa coisa de Furnas ali, né? Pois é, aí lá nesse sítio, sentado no chão, o Meia, eu, Fernando, quem mais? Meia, eu, Fernando, o Fred, né, que era o da guitarra, né? O Fernando gostava muito de um violão também. Eu acho que o Raulzinho também estava junto, e aí a gente alguém viu um Tatu Bolinha subindo num palito de fósforo. Aí, né, expressou, logo depois de ver, expressou o seguinte: ó o Tatu Bolinha subindo no pau. Aí, bicho, o troço virou uma canção, virou um hino, né? Virou uma memória, virou uma tradição, não só dentro da família na época, como também entre os ouvintes, né? Eu, o Fernando, o Paulinho também, irmão do Fernando, também estava junto com a turma. Foi em 7 de setembro de 1990. Então nasceu a música. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma gravação que nós fizemos em casa. Esse aqui, uma gravação feita dentro né, já na sala da casa, na sala de casa, com toda a turma reunida. E as crianças, né, que participaram naturalmente, que participaram no dia, no começo, que depois fizeram um coro também e tal, na versão original. Aí a música sofreu várias modificações pela vida fora, mas essas crianças hoje são tudo pais, tem algumas que já são avós também. Já tá todo mundo cavalo velho, e é bom a gente lembrar dessas coisas, né? Aqui, ó, a música Tatu Bolinha versão 1, vamos ver aqui, ó, lá dentro de casa, com todo mundo.
Esse é o Fernando Camargo. Esse outro desafinado sou eu. Subiu no pau, tatu bolinha, subiu no pau, tatu bolinha, subiu no pau, Qualquer uma das crianças é mais afinada do que eu. Vocês perceberam isso? Qualquer criança cantando ali era mais afinada do que eu. Só eu que desafinei. O Fernando Camargo tá cantando afinadinho. Aliás, o Fernando Camargo já esteve aqui no programa de domingo, né? Algumas vezes. Quem acompanha sempre se lembra dele. E também sempre muito bem humorado, né? Ele já esteve aqui no programa de domingo também algumas vezes. O Fernando Camargo, ele é um dos autores desta pérola que vocês estão vendo aí, dessa pérola maravilhosa que todo mundo tá vendo aí. O Tatu Bolinha, que atravessou gerações. Tem gente que até hoje lembra ou do Tatu Bolinha, ou aquela, como é que é? Acorda, Pascoal, senão você entra no pau. Eu não sei porque que o pessoal tem essa preferência pela madeira, né? E hoje é dia do madeireiro, né? Madeireiro mesmo que eu tinha falado. Deixa eu conferir aqui. É dia do madeireiro. Deixa eu pegar aqui o... não, tava na inteligência artificial que tinha informado. Hoje é dia do madeireiro. É do madeireiro. Pois é, eu acho que é isso mesmo. Hoje é o dia, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui, na Dulce Maria, 6 de dezembro, algumas das notícias, das pessoas interessantes. Hoje, certamente, aniversário da Britney, da Britney Spears foi dia 2, dia que eu estava fazendo, como é que fala? Estava fazendo a gravação do programa. Falamos do Emílio Santiago. Mas, gente, e o dia, a data, o que se comemorar na data, acabou que ficou para trás. Mas é o dia do madeireiro, é o madeireiro. Pois é, madeireiro, e a turma gosta do Tatu Bolinha, porque subiu no pau, e a turma gosta também é uma questão como diz o outro, é uma questão muito pessoal, digamos assim, é uma questão muito pessoal. Então vamos nós, depois de ter mostrado para vocês o Tatu Bolinha, relembrado exatamente a data de nascimento da música, que foi 7 de setembro de 1990. Vamos voltar com música de novo então, né? Vamos voltar com música, daqui a pouquinho a gente está de volta, vamos lá. Na 93 FM Rádio Show, e nós aí nessas férias meio pedra, meio tijolo, férias flapê.
Esse é o famoso feriado flapê. Sabe aquele famoso? É, aquela coisa que não tá nem muito mole, nem muito dura, aquela coisa. Naquele meio termo ali, flapê. Quer dizer, eu tô de férias, mas estou gravando o programa em casa, sossegado, tranquilo, né? Como era na época que eu fazia o programa ao vivo de casa. De cuecão, mas não é cuecão de couro humano não, viu? Não, é cuecão mesmo, sossegado, olhando o tempo passar e gravando aqui uns trem de galvarzinho enquanto a gente vai enganando o dia, né? Pra essa gravação sair no próximo sábado. No próximo sábado agora, dia 6. Hoje é sábado, dia 6. Hoje é sábado, dia 6. Hoje é sábado, dia 6. Então, quem quiser mandar o seu recado, pode mandar o seu recado, pode mandar o seu abraço durante a semana no 0800 494 2120, que a gente vai rodando, né? Junta tudo e roda no programa que vai ser gravado pro sábado. Nesse, nós já rodamos aqui no comecinho do programa aqui o do Torão, né? O Torão viu lá no grupo, a mensagem lá no grupo e já mandou a mensagem dele rapidinho, logo depois que a gente colocou a mensagem no grupo. Aliás, eu tô pensando aqui, vou aqui repetir a mensagem outra vez no grupo, para quem não viu, para quem acordar um pouco mais tarde. Mas olha só, essa fofoquinha, porque o nosso sábado continua sendo o sábado da fofoquinha, né? Continua sendo o sábado da fofoquinha. Amanhã, domingo, nós vamos também contar umas histórias e tal, relembrar umas coisas do passado. Era até legal a gente fazer amanhã a gente fazer um TBT, hein? Quem sabe a gente não faz aí um TBT? Vocês pedem hoje é sábado, tem hoje o dia todo para você pensar na sua música do passado que você gostaria de ouvir. Pode ser aquelas bregonas do passado que você ouvia no parque, sabe? Pode ser aquelas bregonas, pode ser as dançantes da década de 80, década de 70, né? Pode ser as músicas tipo James Brown da década de 70, década de 80. Pode ser os estilos stylist, sabe? Aquela coisa bem romântica também. Pode, de repente, amanhã a gente faz um programa bem TBT, um domingo bem TBT mesmo, assim, aquele TBT daquelas lembranças que normalmente a gente não tem, né? Que você não ouve por aí normalmente nos programas de rádio, normalmente você não ouve. Tem as músicas que o pessoal já gosta mesmo de ouvir. Tem aquelas músicas que você tentou, relou, a turma tá pedindo, tá tocando nos programas de rádio, mas tem aquelas, né, como é que chama? Fernando Mendes da vida, as musiquinhas de parquinho, aquelas coisas bem, né, que marcaram a infância e adolescência de muita gente. Pode mandar. Manda essa semana, né, que o programa, aliás, eu vou colocar lá no grupo, quem quiser pedir, porque aí o programa de amanhã eu já vou fazer sem nomes, né? Mas vou colocar várias musiquinhas dessas da década de 70 para chamar a turma pro outro domingo também entrar na onda do TBT de domingo. Porque TBT tem a ver com quinta-feira, mas esse vai ter a ver com domingo. Olha só aqui a nossa fofoquinha. A Justiça de Cachoeira Alta, no Goiânia, condenou 2 irmãos gêmeos que as identidades não são do conhecimento público e nem vão ser, porque eles resolveram que não vão, né, publicar o nome dos 2 irmãos. Por quê? Porque eles foram né, como é que é? Por causa de uma pensão alimentícia. Pensão alimentícia é a única coisa, praticamente a única coisa que continua dando dor de cabeça no Brasil, né?
Não, se bem que agora tem umas pessoas aí que tá dando dor de cabeça na justiça, mas deixa pra lá. Não é da nossa alçada, não. É que fizeram um teste de DNA, entendeu? Para ver a paternidade, né, de uma criança, certo? Muito bem. Feito o exame laboratorial, deu positivo, né? Que seria o pai, né? Um dos gêmeos seria o pai. E aí, como é que faz? Os dois são gêmeos, né? O DNA é igual. O que a justiça decidiu? Esse aí é que é complicado demais. Porque no final das contas deu positivo para os dois, né? Os dois têm o DNA, né, idêntico praticamente, né? Que são gêmeos idênticos. Deu positivo para os dois. A decisão foi que os dois, porque eles eram gêmeos, são gêmeos univitelinos, né? Tem o DNA praticamente idêntico, acho que é idêntico, né? Quando é univitelino, tem todos dois têm as mesmas características. Aí o juiz resolveu que os dois têm que pagar a pensão alimentícia, porque não teve jeito de determinar qual dos dois que era o pai, né? Na falta de como provar qual dos dois que era o pai, aí o juiz mandou os dois pagarem a pensão alimentícia. Eu não sei se mandou, deixa eu ver aqui. A decisão se deu porque nenhum dos dois assumiu a responsabilidade por ter se envolvido com a mãe da criança. Então a justiça determinou a inclusão do nome o nome dos dois do nome dos dois na certidão de nascimento. Imagina uma criança com dois pais. No futuro, quando precisar, né, fazer algum registro, alguma coisa e tal. Nome do pai, José e Antônio. Nome da mãe, só uma. Mas você tem dois pais e uma mãe? Dois pais e uma mãe. Bom, o número de pais a gente sabe que pode variar muito, né? Tem gente que tem 5, 6, pelo menos ele tem, mas não sabe quem é, né? É um negócio meio doido. A justiça determinou a inclusão do nome de ambos na certidão de nascimento e o pagamento de 30% do salário mínimo em pensão alimentícia. Os dois terão que pagar pensão alimentícia. No final das contas, a mãe saiu no lucro, que ela está ganhando 60% do salário mínimo e não só 30%, como é de praxe, né? Geralmente de praxe é 30% do salário como pensão alimentícia. Nesse caso, ela pegou dos dois, né? Dos dois irmãos. Oh, meu Deus do céu. E o pior que, né? Você vai falar o quê num caso desse? Fala nada, toca música e pronto. 3 FM Rádio Show. Hoje é sabadão, dia da gente ir fazendo as fofocas e você sabe, né? Eu estou de férias flapê. Aquelas férias meio mole, meio dura, meio dentro, meio fora, meio meio lá, meio cá. Isso, tá de férias, mas o programa tá gravado pra ninguém ficar sozinho, nem eu ficar sem vocês, nem vocês ficar sem eu, né? E nós vamos enrolando esse mês de dezembro, porque afinal de contas é mês de dezembro também, né, gente? É fim de ano, né? E nós que passamos o ano inteiro juntos, pelo menos vamos terminar o ano junto também, né? Não vamos encontrar no dia 25 e no dia 1º, mas antes do dia 25 e antes do dia 1º a gente está se encontrando aqui. E por falar em se encontrar, veja só a pérola que aconteceu em Barra de São Francisco na última quinta-feira, quer dizer, na quinta-feira, dia 27. Pois é, dia 27. O sujeito tinha marcado um encontro com uma prima. Que já foi prima, já foi as tia, já foi garota de programa, já foi modelo e manequim, agora é garota do job, é o job.
ele marcou um encontro com uma garota do job e foi todo contente, satisfeito por morar em Ipanema, aqui na cidade maravilhosa, e tal, passou perfuminho, né? Passou um perfume, uma loção, tomou um banho caprichado e falou: vou encontrar uma garota do job, em Barra do São Francisco. Aí ele saiu alegre e faceiro. Alegre e faceiro é muito bom, né? É tipo deguste com parcimônias. Alegre e faceiro. Ele foi alegre e faceiro. Aí, quando ele estava conversando já com a garota do job, mas estava conversando via internet, estava conversando virtualmente com a garota do job, certo? Certo. Então, ele batia papo com a garota do job ali no telefone, os dois, né, trocavam as ideias e foram trocando as ideias até que os dois marcaram um encontro, né? Depois que acertaram o preço, depois que acertaram o preço, ele trocando umas mensagens com a mulher na plataforma, mas ele, né, não sabia, obviamente não sabia, ele achava que era só a menina do job, a garota do job, né? Eles usavam perfis falsos, tanto ele quanto ela, o que permitiu que esta conversa seguisse por uns bons dias, sem nenhuma desconfiança, nem de um lado, nem do outro. Pois é, aí chegou o dia do encontro marcado. Quando chegou no lugar, tchan, 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 tchan. Ao chegar no encontro marcado, ao chegar no local, o homem se deparou com a garota do job esperando por ele. A garota do job. Porque quando é só um encontro, né? Quando a coisa é só um encontro, as pessoas geralmente falam a roupa errada que vai estar, né? Quando é aquele encontro, nesse caso é um encontro profissional, não tem problema, né? Mas quando é só um encontro e tal, as pessoas não costumam dizer, né? Revelar a roupa certa. Fala que vai com a camisa vermelha, mas vai com a camisa xadrez. Fala que vai com a calça jeans, mas vai com a calça vermelha, né? A mulher fala que vai de vestido e vai de calça comprida, vai, né? Tipo assim, se chegar lá no encontro e a outra figura, né, for agradável, tudo bem, tamo dentro, tô dentro, né? Agora, se não for agradável, vira as costas, vai embora e a outra pessoa não fica sabendo que você esteve no lugar. Isso, essa tática é mais velha do que cagar agachado. Isso aí é velho demais. Mas nesse caso aqui, os dois, como ela era do job e ele estava pagando pelo job, né? Job, para quem não sabe em inglês, é trabalho, né? Job, J-O-B. E aí, quando ele chegou lá e a garota do job estava com a roupa que ele, né, que tinha combinado com ele e tal, quando ele viu a situação, caraca, maluco! Você não imagina o que aconteceu? A garota do job era a esposa dele e ele que ia pagar. Bom, pagar ele já tá pagando faz esse tempo, desde que casou, né? Desde que casou ele já tá pagando, ele já tá. Agora que ele ia pagar em dinheiro, assim, é a primeira vez, assim, quem sabe? Também não sabemos se é o caso, mas quando ele viu, era a esposa, aquela com a qual, né, ele havia se casado e tinha falado na frente do padre até que a morte nos separe.
Cuidado, porque pode coisa. Para quem não sabe, a cidade de Barra de São Francisco fica no Espírito Santo, Brasil, zil. Não, esse tipo de coisa não acontece só no Brasil, não, acontece fora daqui também. Mas foi em Barra, no Brasil, essa foi difícil, hein? Essa foi para acabar. Imagina depois o que aconteceu. Ah, meu Deus. 93 FM Rádio Show. Muito bem. Depois do job aí ficou difícil, né? O Pascoal nas férias Flapê. Aquelas férias meio pedra, meio tijolo, aquelas férias que nem entra nem sai, nem vai nem fica, aquelas férias da meioca, vamos dizer assim, né? Aquelas férias da meioca. Pois então, nós estamos de férias, mas os programas ficam gravados para que a gente não desapareça. Gente, aqui, vocês estão sabendo da última aí dos ônibus suplementares, dessas linhas suplementares? Bicho, deu um BO aí nas suplementar S85. Eles encerraram a linha de ônibus suplementar S85. Pois a decisão foi publicada agora no DOM, que é o Diário Oficial do Município, do dia 29 de novembro. Bom, conforme o aviso, a extinção da linha. Eu tô falando isso aqui, a gente sabe que a gente chega, né, em Belo Horizonte e tal, mas eu tô falando por causa de outra coisa, porque nós vamos voltar lá no começo dessas linhas suplementares, né? O que interessa, na verdade, no assunto é o começo do assunto, não é bem esse caso específico, não. Porque ocorreu a extinção da linha devido à indisponibilidade de frota. A linha operava o trajeto Minas Shopping em Santa Inês e tinha uma tarifa de R$ 5.050. A circulação da linha foi suspensa há algumas semanas pelo consórcio responsável, né, pela linha, que alegou falta de veículos disponíveis. À época, a comunidade, a PBH, disse que adotou medidas cabíveis e que acompanhava a situação de perto para restabelecer o serviço. Tem uma coisa que não ficou muito, como é que eu vou dizer? Não ficou muito claro dentro dessa fofoca, não, né? Dentro dessa notícia, nesse caso notícia mesmo, né? Fofoca é nós que fazemos. Ficou um negócio assim meio no ar, né? Porque quem se lembra quando o prefeito era o Dr. BH? Você se lembra da campanha dele? Dr. BH sabe de tudo e conhece a cidade. Alô, BH. Lembra dele? Pois é. Naquela época teve um quebra-pau no centro de Belo Horizonte, na Praça 7. Bujão de gás e Kombi, não sei o que. Pô, o bicho pegou. Fizeram uma greve, pararam um monte de coisa, que puseram fogo no monte de trem e tal, porque o transporte, vamos dizer assim, pirata, né? Estava rodando pela cidade toda, né? Um monte de Kombi, em qualquer lugar que você estava, de repente aparecia uma Kombi e tal. Você pegava uma Kombi, pegava aquele transporte pirata e ia para onde quisesse, né? Eu na época eu estava onde, hein? Eu acho que eu estava no Estrela d'Alva, no conjunto Estrela d'Alva, e várias vezes eu peguei lá, né? Então, esse transporte que não era oficial, né? Era o transporte pirata mesmo, era pirata mesmo. Tinha umas Kombi velha
Não, tinha umas Kombi velhas que rodavam no trem, que eu vou falar uma coisa pra vocês, bicho, pelo amor de Deus. Então qualquer pessoa que tivesse um carro, ainda tem ainda, uns pirata rodando ainda, pra umas cidades aí da grande BH, que eu não vou falar porque não tem nada a ver com isso, né? Eu não vou falar não, mas tem umas ainda que rodam aí, umas van que rodam ainda. E nessa época, bicho, eu sei que deu um quebra-pau desesperado, mas o negócio foi muito feio, a briga foi muito feia. E o que aconteceu? O Dr. BH, que sabe de tudo e conhece a cidade, alô BH, essa música é do Serginho BH, sabia? O jingle da campanha é do Serginho BH com o Paulão. O Paulão, infelizmente, nos deixou há pouco tempo atrás agora, há pouco tempo, bem pouco tempo mesmo. O Serginho BH, né, foi um dos criadores da como é que é? Doutor BH, sabe de tudo e conhece a cidade. Pois é. Aí, o que ficou estabelecido? Ficou estabelecido que quem quisesse continuar, né, teria que ter obrigatoriamente adquirir um micro-ônibus, né, que tivesse todas as toda a segurança, né, de um veículo de passageiros, né, e aí ele iria operar linhas entre bairros, que é uma coisa que não existia em Belo Horizonte e continua capenga, né? Na verdade, continua capenga. Que você conhece São Paulo, quem conhece São Paulo, Rio, você vê que tem ligações de bairros lá, né? As linhas de ônibus entre bairros, linhas de ônibus de bairros perto e tal. Aqui em Belo Horizonte é um negócio complicado. Tem bairro aí que um bairro é perto do outro, mas você tem que pegar um ônibus e ir no centro, e lá no centro pegar outro ônibus para voltar para o outro bairro que é praticamente do lado do bairro que você mora, né? Isso aqui acontece, aqui em Belo Horizonte ainda acontece. Então essa linha suplementar veio mais para isso. Então ela faria essas ligações, né, desses bairros e tal, e estaria sujeita a, né, cada pessoa que tivesse um ônibus tinha direito a ter mais um funcionário, um ou dois funcionários, que, né, nos horários que ele também não ia ficar dirigindo o ônibus 24 horas, né? Então, um funcionário poderia, né, cobrir outros horários, ou dois funcionários, me parece, tinha uma coisa assim. E agora o troço já tem consórcio, né? Consórcio Transuple e tal. Não sei como é que tá a situação, se dentro desses consórcios cada um ainda é dono do seu veículo, como mandava, né? Como mandava a lei na época, como mandava o que ficou estabelecido na época, né? Mas eu achei estranho aqui na notícia falar que foi por falta de frota, né? Falta de veículos disponíveis para, né, assumir a linha S85. Então tá aí no ar. Se alguém quiser e puder esclarecer pra gente, seria legal, né? Que a gente, num desses programas, a gente falar a respeito. Tem outras linhas de ônibus normal, né, que cobrem lá a região, o 9550, 8108, 8001, 3501, 9550, eu falei, 9550. Tem várias outras linhas lá. Tem ligação entre a Avenida José Cândido da Silveira para o bairro Pirajá. Pô, ninguém chama ali de Pirajá mais não, ali virou Renascença. Ali o Pirajá virou ou Renascença ou Palmares, não é? Palmares, né? Não é Palmeiras, não é Palmares. Palmares, porque ali era Pirajá há muitos anos atrás, ali quase em frente o Minas Shopping, um pouquinho pra cima ali. Ali era bairro Pirajá. Exatamente, era bairro Pirajá. Muito bem. Só para esclarecer, deixar esclarecido, o Dr. BH
Foi o prefeito Célio de Castro, tá? Porque eu falei aqui o Dr. BH e tal, mas não citei o nome dele. Era o Célio de Castro, que foi prefeito de Belo Horizonte, alright? Alright, então agora sim, segue aí. 93 FM Rádio Show, e vamos continuando com a nossa saga de hoje, que realmente está muito interessante. Porque eu já avisei, volto a avisar de novo, agora mais rapidamente, que eu já falei várias vezes, né? Eu tô de férias flapê. Férias flapê, pra quem não sabe o que é flapê, é aquela coisa meio pedra, meio tijolo. Sabe o que é meio pedra, meio tijolo? Pois é, meio pedra, meio tijolo. Então, assim, eu tô de férias, mas o programa tá gravado. Tô gravando o programa durante a semana. Se você quiser mandar o seu abraço, quiser mandar o seu bom dia no sábado e no domingo, pode mandar durante a semana, ou qualquer dia, né? Você pode mandar de uma vez. Eu mandei o aviso lá no grupo. Vocês podem mandar no 0800 494 2120, tá? 0800 494 2120. Pode mandar o seu bom dia e tal, que no sábado e no domingo a gente está mandando aqui, ok? Como esse é o primeiro e a turma ficou sabendo agora muito em cima da hora no grupo, a semana que vem, né? Vocês já podem ir mandando durante a semana, que aí a gente grava e no sábado e no domingo tá saindo aqui o seu abraço, o seu recado, né? Pode dar pitaco nos assuntos que já passaram, que a gente volta no assunto de novo, tipo esse aqui, por exemplo, ó. Você pode voltar nesse assunto durante a semana, que a gente volta a falar dele aqui, o ladrão que apanhou da porta giratória e ficou só de cueca. Não, e o negócio não aconteceu muito longe da gente, não. Não, aqui em Carangola, sabe aqui Carangola? Para que lado que Carangola tá? Para aquele lado de Carangola lá. O Caratinga, não é Caratinga, né? Caratinga que é Caratingatano, não, é Carangola. Ali, Carangola, a agência lá de Carangola, um menino, ele é uma criança de 20 anos, invadiu a agência e antes de tentar passar para a área interna, ele queria roubar dinheiro no banco. Ele tentou e não teve muito sucesso, coitado. Roubar dinheiro, desferindo chutes e socos contra pelo menos 3 caixas eletrônicos. Muita gente viu isso aí, né? Um moleque nervosinho, magrilinho, coitado. Ele devia estar querendo dinheiro para comer alguma coisa, para ver se engorda, porque eu vou te contar, aqui ele tá numa magreleza igual eu, a mesma coisa que eu. Quando eu era pequeno, quando eu era mais novo, também era aquilo ali, aquela coisa magrela ali. Pois é, aí ele deu chute no caixa eletrônico e tal. Só que o dinheiro que fica lá dentro do caixa eletrônico fica dentro de caixas, né, metálicas, muito bem guardadas ali. Só o sistema eletrônico consegue o acesso ao dinheiro que tá ali, né? Pois é. O momento mais engraçado, a hora mais engraçada foi quando ele tentou atravessar a porta giratória. Na hora que ele tá tentando passar na porta giratória, né, que você passa lá pro lado de dentro, ele ficou preso quase meia hora no troço ali. A porta giratória roda para um lado, tenta rodar para o outro, o troço vai de um jeito e vai de outro e vai não sei o que. Aí aconteceu aquele striptease forçado, né? Naquele esforço dele desesperado para se soltar, ele perdeu a bermuda e ficou só de cuecão de couro, mano! Cuecão de couro, mano! Meu Deus do céu, eu vou te contar. Não, você não viu não? Você não viu na internet? Procura na internet, você vai ver as imagens do moleque no banco em Carangola. Põe lá no banco em Carangola, Minas Gerais. Depois que ele conseguiu se soltar lá da porta, né, e circular pela agência,
Ele chegou numa garrafa de café. Pelo menos vou tomar um café nessa porcaria desse troço. Mas não. Também não conseguiu não, a garrafa de café estava vazia. Ô bicho, hoje já tinha acabado o expediente, ué. Funcionário público. Não é funcionário público, não. Funcionário de agência de banco. Eles tinham bebido café tudo, ué. Toda hora tem um lá perto da garrafa. Você não vê? No banco, toda hora tem. Vamos ali tomar um café? Vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Esse aqui eu pago, esse eu pago. Pois é, ele tentou sair pela porta giratória outra vez, mas não teve jeito não. Aí, bicho, veio o alarme, disparou, os troços, e a polícia chegou, a vigilância chegou, né? A polícia militar foi acionada pela vigilância, que encontrou ele escondido debaixo da escada ainda. Ele escondeu debaixo da escada. Oh, meu Deus do céu, eu vou te contar. Isso é que é um sujeitinho azarado, pelo amor de Deus. Vou te falar a verdade. 93 FM Rádio Show. Vamos voltar aqui. Já que nós falamos em tentar roubar um banco, né? Tem uma história que mostra muito bem como é que é a rigidez da cultura do trabalho dos japoneses. Isso aqui aconteceu no departamento de águas da cidade de Kobe, no Japão. Kobe, não é K-O-B-E, Kobe. Kobe, tipo assim, eu não coube no carro. Você não coube, mas eu coube. Eu cabeu. Não é cabeu não, eu coube. Pois é, um funcionário de 64 anos foi punido por sair 3 minutos antes do horário oficial do almoço, que era meio-dia. Era de meio-dia a 1h. Aí ele saiu 3 minutos antes para comprar comida e levar num restaurante próximo. Porque tem uns troços desses lá, né? Acontece, né? A pessoa compra comida num e vai comer no outro, já viu? Tem uns troços meio assim. Pois é, tem uns negócios. Não, o japonês tem uns negócios meio doidos. Igual em Portugal, por exemplo. Portugal, se você chegar no horário, eu não sei se ainda é assim, mas se você chegar no horário, né, do almoço direitinho, mas no começo do horário do almoço no restaurante, aí você consegue sua mesa, senta, né, junto com amigos, conhecidos, ou outra pessoa divide a mesa com você e tal. Agora, se você chegar mais atrasado, meu filho, babau. Porque as pessoas não saem da mesa, acaba de comer, vai comer uma sobremesa, na hora que acaba de comer a sobremesa, fica conversando. Não sai não, saía não, pelo menos não saía não. Agora eu não sei como é que anda a coisa não, mas lá em Portugal era assim. A pessoa sentou, se você chegar, se o restaurante tá cheio, pode desistir, procurar outro, porque aquele ali não ia aparecer cadeira para você sentar tão cedo. Pois é, a fiscalização descobriu que ele repetiu essa conduta, ou seja, sair 3 minutos mais cedo, durante 7 meses. Foram 26 vezes durante 7 meses que ele saiu cada um desses dias 3 minutos mais ou menos mais cedo para ir lá comprar comida. Pois é, ele foi acusado de conduta profundamente lamentável e absolutamente reprovável. Você acredita nisso? Por causa de 3 minutos? Olha só, olha o significado das palavras. Conduta profundamente lamentável e absolutamente reprovável. Por ter violado a lei de serviço público, que exige que os funcionários se concentrem em seus empregos. Meu filho, o resultado foi o corte de meio dia de salário.
meio dia de salário por causa de 3 minutos. Nesses 26 dias, um desses 26 dias, ele tomou a punição de corte de meio dia de salário de cada um deles. Ele teve pedido de desculpas, né? A gravidade do caso foi tanta que os oficiais sêniores da empresa tiveram que se curvar em uma coletiva de imprensa para pedir desculpas pelo funcionário à comunidade. O pessoal que dirige a empresa foi pedir desculpas à comunidade por causa da conduta desse funcionário que saiu nesses 26 dias durante 7 meses, 3 minutos cada um dos dias, 3 minutos mais cedo para comprar comida na hora do almoço. Negócio lá, bicho. Os japoneses são muito rígidos. Pelo amor dos meus filhinhos, já dizia o locutor esportivo. Pelo amor dos meus filhinhos. E nós estamos aí nas férias. Falar, aquela férias, meio pedra, meio tijolo. Nós saímos de férias, mas deixa os trem gravados. Ou seja, nós tem trabalho, mas nós não tá aqui, mas que nós teve o trabalho, Deixa eu te contar aqui, ó. Qual que é o grande inimigo? A pergunta que não quer calar. Qual é o grande inimigo de uma pizza perfeita? Me dirá você o tempero? Me dirá você o molho de tomates? Me dirá você talvez um queijo mal derretido? Ou talvez a parte de baixo, a massa da pizza? Tem umas massas de pizza que, sinceramente, o troço parece uma sola de sapato, né? Tem umas que é difícil demais, o povo exagera. Ou então é a pizza que não tem recheio na borda. Qual é o grande inimigo da pizza perfeita? O grande inimigo da pizza perfeita, segundo a Domino's nos Estados Unidos, na verdade, são os buracos na rua. É verdade. É verdade. Não, você tá achando que eu tô de sacanagem? Não, é verdade. O pessoal da empresa lá falou que esses buracos na rua, né? Que tem uns que põem as coberturas de como é que fala? De tauba, de tábua, né? Faz com que as pizzas ficam balançando dentro das caixinhas. E aí acaba misturando tudo lá dentro das caixetinhas das pizzas. Pois eles falaram, ó, o grande inimigo da nossa pizza perfeita é os buracos na rua. As rachaduras na rua. Pode um negócio desse? Não. Aí eles fizeram uma campanha lá nos Estados Unidos, pavimentação pela pizza. Você acredita? Isso aí foi. Abriu um site completamente dedicado a isso, era o pavenforpizza.com. Os clientes podiam, inclusive, nomear as ruas que precisava receber algum tipo de reparo, porque o entregador ia passar por ali, né, com a entrega da pizza da pessoa, e ali ia estragar a pizza, né, porque ela ia sofrer solavancos lá dentro da pizza. Gente, é um troço difícil de acreditar, mas, né, não que o país seja extremamente civilizado, mas tá melhor do que nós, né? Porque ainda tem outro detalhe também. Os entregadores de pizza nos Estados Unidos geralmente fazem a entrega de carro. Não tem entregador de pizza de moto 125, nem de bicicleta, nem naquela bicicletinha esporrenta, nem a cavalo, né? Tinha uma cidade no interior de Minas aqui que o cara fazia entrega da pizza a cavalo, você lembra? Isso aí virou notícia no Brasil inteiro. Ele fazia entrega a cavalo. Bom, as cidades selecionadas recebiam
uma subvenção, né? Essas cidades que tinham as ruas, que precisava tampar uns buracos, recebiam uma subvenção de $5.000 da própria empresa Domino's para que a prefeitura, né, os contratados locais realizassem o trabalho de tapa-buraco. Pois é, eles contratavam a firma que ia lá e fazia a operação tapa-buracos, patrocinado pela pizzaria. Pois é, como parte do acordo, os buracos consertados eram pintados com a logomarca, né, com o logotipo da Domino's, e colocaram a frase do slogan, né, da campanha em cima, né, junto com a logo deles, que era "Oh yes, we did", ou seja, sim, nós fizemos. Pois é, rapaz, aí o programa começou como um projeto piloto em 4 cidades, em Bartonville, no Texas, em Milford, no Delaware, em Athens, na Geórgia, em Burbank, na Califórnia, e devido ao sucesso, a imensa publicidade que foi gerada, a empresa expandiu a iniciativa para ajudar a tapar buraco em mais de 50... em todos, olha só, não é mais de não, é em todos os estados dos Estados Unidos. Eles fizeram uma ação de marketing que não apenas gerou publicidade mundial, mas também ofereceu uma ajuda concreta na infraestrutura das comunidades. Tudo para que as pizzas boas não sejam estragadas por estradas ruins. É muito doido, né não? Que coisa é fantástico, é fantásmico. FM Rádio Show, é nóis dentro das nossas férias, Flapê, FF Férias Flapê, as férias meio pedra, meio tijolo. Nós acha que tá de férias, mas nós trabalha assim mesmo. A férias carregando pedra. Pois então, aqui, com quantos anos que você acha que um cachorro fica velho? Tem uma crença geral, né, de que a idade do cachorro, quando o cachorro tem o quê? 4 vezes a nossa idade, né? Seria alguma coisa assim, tipo assim, quando o cachorro tá com 10 anos, é como se ele ter um adulto de 40 anos. É um negócio assim. Não é isso, é mais ou menos assim. Então, um cachorro já de 12 anos, 15 anos, é um cachorro bem, né, que já passou bem da idade. Eu acho que é isso mesmo, para cada ano nosso, 4 ou 5 do cachorro, né? 5? Eu não sei, honestamente eu não sei. Os veterinários dizem que o envelhecimento do cachorro não acontece da mesma forma para todos os cachorros. Eles disseram que o porte e a genética são fatores decisivos para determinar quando o organismo do cachorro começa a desacelerar. Pois é, então, tipo assim, o cachorro tá com 50, já tá com 10 anos, já tá mais velho e tal. Não, pode ser que ele nem esteja tanto. Ao contrário do que muita gente imagina, não tem assim, uma única idade em que o cachorro começa a envelhecer, não. Segundo o pessoal, né, mais especialista no esquema, o corpo dos cães entra em fases diferentes dependendo do porte do cachorro, da estrutura genética e da velocidade do metabolismo dele. Pois animais maiores amadurecem mais rápido, já que o organismo precisa sustentar um corpo mais pesado desde cedo. Curioso isso, né? Curioso. Aqui, por isso, o envelhecimento tende a aparecer primeiro nesses cães mais pesados, maiores, enquanto as raças pequenas mantêm o vigor e mantêm a mobilidade por mais tempo. Eu lembro do nosso cachorrinho que tinha lá em casa, meu pai tinha um maior carinho com ele, o Pico, ele chamava ele de Pico, o nome dele era Kiko,
Mas meu pai não falava Kiko de jeito nenhum, ele só falava Pico. Só chamava ele de Pico. O Pico era desses piquinês pequenininho. Piquinês pequenininho. E eu tinha aquele dentinho assim pra frente, aquela boca assim com aquele dentinho pra frente, invocado, o cachorro invocado, mas ele era gente boa. E o meu pai ficava assim, meu pai estava dormindo no sofá, ou cochilando e tal, e ficava com a mão em cima do cachorro. O Pico ficava lá por perto, nunca saía de perto dele. Pois é, o Pico, ele foi por acidente, tadinho, né? Ele foi por acidente. Primeiro ele teve um problema nas vistas, teve o veterinário falou na época assim, quase com uma cegueira. Não era bem uma cegueira, não, mas é quase uma cegueira. Ele passou a enxergar muito pouco e aí depois, né, ele teve um acidente por estar enxergando pouco. E ele era muito solto, né? Ele acabou sendo atropelado, eu acho, ninguém sabe, ninguém viu. Esse padrão biológico ajuda a entender por que os cães de portes diferentes têm expectativa de vida tão diferente. Como que o porte do cachorro influencia diretamente o início da fase sênior dele. Os estudos dos veterinários mostraram que os cães de porte gigante costumam apresentar sinais de envelhecimento antes dos 5 anos, enquanto os animais de porte pequeno, de porte grande, iniciam essa fase por volta dos 6 ou 7. Porque o gigante é aquele do tamanho do Scooby-Doo, né? Que o Scooby-Doo é desse tamanho, olha o tamanho do Scooby-Doo. O Scooby-Doo é um cavalo. Ele tá mais pra cavalo do que pra cachorro, pra aqui entre nós, né? Aqui entre nós ele tá mais pra cavalo do que pra cachorro. Já os cães de porte médio avançam mais lentamente, entram na fase sênior entre 7 e 9 anos. No caso das raças pequenas e os mini cachorro, o envelhecimento costuma demorar ainda mais, surgindo apenas por volta dos 9 a 11 anos de idade. Essa diferença reflete o ritmo de desgaste natural de cada organismo e a velocidade com que as células renovam ao longo da vida. Pois é, mesmo assim, idade cronológica não é o único fator que determina o bem-estar do cachorro, tá? Por genética, tem o papel da genética, né? Como que as raças envelhecem mais rápido, algumas por herança genética mesmo e tal. Então, assim, tem mais uma série de coisas, mas de uma forma geral, você não pode falar, por exemplo, que um dog alemão tem um metabolismo acelerado e ritmo de crescimento intenso, seja mais ou menos igual ou um cachorrinho pequenininho, um shih tzu, por exemplo, né? Que é pequenininho, que é aquela raça pequenininha, entendeu? Diz que o shih tzu carrega uma genética que favorece longevidade e manutenção da saúde por mais tempo. O shih tzu. O shih tzu é gente boa. O shih tzu também não é chato, não. Tem uns cachorrinhos que são mala pra caramba. Mas não é bem o caso do shih tzu, não. O shih tzu é até que é gente boa. Então, não é? Fala a verdade. Não, ele é até que é gente boa. Mas vamos lá, então. Não vamos falar mal do cachorrinho, não. Tadinho. Tadinho do shih tzuzinho. Quem tem muito aqui é o Cláudio aqui. O Cláudio Campos gosta de um cachorrinho, né, Cláudio? Então tá, né, gente? Chegamos ao finalzinho do programa de hoje. Hoje, sabadão, amanhã, domingo, nós estamos de volta aí durante este mês de dezembro. Eu continuo nessa FF, Férias Flapê. É uma férias meio não é, entendeu? Eu trabalho um cadiquinho, né, gravando, mas eu não estou no estúdio pessoalmente. Você pode mandar, já avisei, vou avisar mais uma vez, durante a semana, qualquer hora que você quiser, pode mandar o seu áudio no nosso WhatsApp do 0800, no Free Zap, 0800 494 2120.
ok? Pode mandar o seu áudio, pode mandar o seu recado. Hoje mesmo aqui no comecinho do programa nós já tivemos a do Torão. Eu coloquei no grupo e vou repetir no grupo aí para as pessoas colocarem durante a semana. Pode mandar, que aí no finalzinho de semana o seu abraço, né, que você costuma já mandar no programa sempre no final de semana, vai sair também, ok? Mas de qualquer forma nós estamos de volta amanhã também, ok? Grande abraço para todo mundo, um ótimo sábado e amanhã estaremos de volta às 8 horas da manhã. Tchau, tchau.